Revelação divina, o impactante sinal que transforma o futuro e cumpre a profecia de Deus no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou os tesouros para a terra de Sinear e trouxe os jovens hebreus, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para serem educados na corte babilônica. A atmosfera na Babilônia estava impregnada de idolatria e medo, um lugar onde muitos se rendiam à pressão da opressão e da dúvida. Daniel, um jovem hebreu com fé inabalável, logo se viu diante de um enorme desafio. Após uma série de pesadelos angustiosos, o rei Nabucodonosor convocou todos os sábios, adivinhos e magos de seu reino. Com um olhar penetrante, ele ordenou que revelassem não apenas o significado de seus sonhos, mas também o sonho em si, uma tarefa que parecia impossível. O rei, em sua raiva, declarou que aqueles que não fossem capazes da proeza teriam suas vidas ceifadas. A notícia da iminente execução chegou até Daniel e seus amigos. Ciente de que suas vidas dependiam de um ato de fé, Daniel se apressou para buscar o Senhor. Ele se retirou para um lugar silencioso e, junto de seus amigos, fez uma oração fervorosa, implorando por sabedoria e revelação. A noite avançava, e o eco de suas súplicas se misturava ao silêncio de Babilônia. Deus ouviu a oração de Daniel e, na alvorada, revelou a ele não apenas o conteúdo do sonho de Nabucodonosor, mas também sua interpretação. Com coragem renascente em seu coração, Daniel se apresentou diante do rei, curvando-se em humildade. Ele não buscava glória pessoal, mas atribuía toda a revelação ao Deus de Israel. Ó rei, disse ele, o sonho que você teve foi uma enorme estátua. Sua cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Cada parte da estátua representa reinos que surgirão, e culminarão no reino eterno de Deus, que destruirá todos os outros. Enquanto suas palavras ecoavam na sala do trono, o rei Nabucodonosor ficou em estado de choque. O temor e a reverência gradativamente começaram a se enraizar em seu coração. Ele viu que Daniel não apenas compreendia os mistérios do sonho, mas também portava a verdade do Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente, o seu Deus é o Deus dos deuses, ele exclamou, prostrando-se diante do jovem hebreu. Mas havia um mistério e uma dúvida ainda pairando sobre seu coração. Ele realmente se renderia ao Senhor dos céus, ou sua busca por grandeza ainda o dominaria? E assim, a vida de Daniel e de seus amigos mudou radicalmente. Eles foram elevados a posições de influência, mas também passaram a ser alvo de vigilância e desafios ainda maiores. À medida que se aproximavam as incertezas da Babilônia, um novo mistério se revelaria. O que o Deus de Israel faria a seguir? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas o que esperar quando novos desafios surgirem? Com um futuro incerto, a pergunta persistia no coração de Daniel: qual seria o próximo passo que Deus revelaria em meio à opressão da Babilônia? Logo que Daniel e seus amigos foram elevados à presença do rei, as atenções voltaram-se para eles, mas o orgulho e a arrogância de alguns no reino da Babilônia começaram a fazer estrondos. Os sábios e adivinhos, aqueles que uma vez afirmaram ter o domínio dos segredos ocultos, passaram a sentir um profundo ressentimento pela crescente proeminência dos hebreus. Em meio à conspiração e à malícia, surgiram entre eles facções que sussurravam contra os jovens homens de Deus, tecendo uma teia de traição. Enquanto algumas noites se passavam em Babilônia, Nabucodonosor, tomado por um fervor crescente em seu coração, decidiu construir uma estátua colossal, toda de ouro, que refletia sua própria imagem e poder. Ele convocou todos os líderes, governadores e o povo da Babilônia para uma cerimônia grandiosa, onde a imagem foi erguida numa planície.
fez um decreto que ecoou como trovão no reino. Quando ouvirem o som de instrumentos musicais, todos deveriam lançar-se por terra e adorar a estátua de ouro. Quando a ocasião finalmente chegou, iniciou-se a música, e a multidão se prostrou em uníssono diante da estátua exceto por 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Determinados a não se dobrar diante de ídolos, eles permaneceram de pé, firmes em sua fé. O murmúrio entre a multidão se intensificou, e logo os guardas do rei notaram a rebelião silenciosa. Aqueles que uma vez foram amigos dos hebreus logo se tornaram seus acusadores. Diante da casa do rei, os acusadores trouxeram os jovens perante Nabucodonosor, afirmando com fervor: ó rei, há homens hebreus que você levou à posição de autoridade em nossa província. Eles não obedecem ao seu decreto e não adoram a imagem que você levantou. O semblante do rei se transformou em ira. A traição dos jovens não estava apenas contra ele, mas, em última análise, contra o próprio Deus que eles serviam. Nunca me disseram que vocês desejavam desafiar a minha ordem, exclamou o rei, sua voz ecoando nas paredes de mármore do palácio. Vocês serão punidos, e quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Os 3 jovens, pacientemente, responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você. Se for o caso, nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar da fornalha ardente das suas mãos e, se não, saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. A ousadia de Ananias, Misael e Azarias causou um frenesi no coração do rei. A fúria de Nabucodonosor elevou-se ao máximo, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e os jovens foram amarrados e levados para serem lançados às chamas, diante dos olhares perplexos do povo. A princípio, parecia que a história terminaria na terrível fornalha. Mas o que o universo não sabia era que, nos planos soberanos de Deus, haviam sementes de milagre e provação que germinariam em meio ao fogo. O próprio Deus estava prestes a intervir, revelando o poder da fé verdadeira e a supremacia da glória divina. Naquele momento de desespero, todos aguardavam o desfecho, porém, em algum lugar, no trono celestial, as mãos do Todo-Poderoso se moviam. O que aconteceria em seguida deixaria uma mensagem eterna, a qual ecoaria através das gerações sobre a fidelidade de Deus em meio ao fogo da tribulação. O que será que Deus tinha reservado para seus servos fiéis? Que reviravoltas aguardavam quando o Senhor de toda a terra se levantasse por aqueles que lhe são fiéis? Quando Ananias, Misael e Azarias foram levados à fornalha ardente, prisões de cordas os impunham a um destino aparentemente inexorável. O calor das chamas, alimentadas pela fúria do rei e pela malícia dos conspiradores, era palpável, e cada passo em direção à fornalha era um lamento ao sonho de liberdade e vida. A multidão, agora presa entre a ansiedade e a expectativa, observava em silenciosa reverência, enquanto o rei, tomado pela raiva, assistia ao desfecho que pensava ser a afirmação do seu poder absoluto. Os jovens, com coragem inabalável, se entreolharam, suas expressões imbuídas de uma profunda convicção. Eles sabiam que a justiça de Deus, ainda que invisível aos olhos da carne, operava em sua plenitude. As palavras que haviam proferido eram tanto um testemunho da fé quanto uma declaração de esperança. Eles não enfrentavam apenas a fornalha, mas a certeza de que o Deus a quem serviam era maior que todas as potestades. O rei, ciente da obediência que reinava em seu palácio, se preparou para celebrar a vitória de sua magnífica estátua de ouro. Ele acenou com a mão para que os guardas se aproximassem, seus olhos não piscando enquanto as cordas apertavam cada vez mais os jovens. Mas, à medida que os soldados se aproximavam, uma luz estrondosa de um brilho sobrenatural atravessou as sombras da fornalha ardente. O fogo consumiu os guardas que levavam os jovens, e um clamor ecoou pelo recinto. O rei olhou horrorizado, enquanto o calor da fornalha agora não pulsava apenas com a fúria do metal derretido, mas também com a presença de algo celestial. Levantando seus olhos, ele exclamou: "Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Pois eu vejo 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses." Houve confusão, e murmúrios se espalharam entre a multidão. Este ser, que parecia estar com os jovens hebreus, irradiava uma glória que desafiava a própria compreensão do humano. Era como se a incremência do Senhor estivesse ali,
No meio das chamas, a manifestação da presença divina era um claro sinal de que Deus não abandonava seus filhos. Então, Nabucodonosor, abrumado pela cena, se apressou para o portal da fornalha e gritou: Ananias, Misael e Azarias, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. E com isso, os três jovens, sem cheiro de fumaça ou vestígios de queimadura, emergiram da fornalha. A multidão ficou em silêncio atônito ao ver que aqueles que desafiariam o decreto do rei haviam sido preservados de modo tão sobrenatural. O rei, ao testemunhar tal milagre, sentiu seu coração endurecido se suavizar. Ele não pôde evitar a mesma admiração que outros já tinham por este Deus. Bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Ele enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, desobedecendo a ordem do rei e arriscando suas vidas, para não servirem ou adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. Naquele dia, um novo decreto foi promulgado, e um clamor de adoração se instalou em Babilônia. Contudo, em meio à cena de vitória, algo ainda pairava no ar. O que esse evento significava para os planos futuros do Deus que, mesmo em fogo, permanecia firme? Ananias, Misael e Azarias se tornaram símbolos vivos da liberação divina, mas seria apenas o começo de um grandioso propósito. Entre os ecos da adoração, o Senhor estava prestes a revelar um novo aspecto de sua intenção, e a história da Babilônia mudaria de forma irrevogável. Que mensagem poderosa aguardava os corações dos homens e dos reis diante da ação soberana de Deus? Aforismos de fé e murmúrios proféticos estavam se espalhando pelas mentes da multidão, mas ainda havia um mistério que aguardava para ser explorado. O que seria que o Senhor planejava para esta terra, agora tocada pelo seu poder? O eco da salvação ressoou nas ruas de Babilônia, enquanto Ananias, Misael e Azarias se afastavam da fornalha, livres das amarras que os haviam prendido. O deslumbramento da multidão lentamente se transformou em um fervor palpável, uma nova crença pairando no ar. Ali estava o Deus que escutava os clamores dos oprimidos e enviava seu anjo para livrá-los das chamas da opressão. Nabucodonosor, ainda aturdido com a visão do quarto homem que caminhou entre os jovens, retornou ao seu palácio, sua mente fervilhando com o testemunho de um poder que transcende o humano. Ele mal conseguiu discernir entre a soberania de seu reinado e a impressionante manifestação divina. O Deus de Israel, pensou ele, pode muito mais do que eu imaginei. Em seus lábios, as palavras de louvor se instalaram: ninguém pode resgatar como este Deus. À medida que a cidade murmurava sobre o grandioso livramento, as notícias correram como fogo em palha seca. Não demorou até que as casas de Babilônia se enchessem de discussões acaloradas, as vozes misturadas em reverência e temor. O que aquilo significava? Qual era a implicação deste Deus, que desafiava todo entendimento e que tinha capacidade de salvar os que nele confiavam? Enquanto isso, Ananias, Misael e Azarias sabiam que a sua liberdade só confirmava a promessa do Senhor. O fogo da fornalha era algo que havia testado sua fé, mas o resultado tinha sido um chamado ainda mais profundo para levar a mensagem de seu Deus ao coração dos babilônios. Temos um testemunho a dar, disse Misael, os olhos brilhando com determinação. Seremos faróis de esperança nestas terras sombrias. De repente, uma ansiedade percorreu seus corações. Era um desejo não apenas de sobreviver, mas de cumprir a missão que o Senhor havia colocado diante deles. A glória do Deus Altíssimo deveria ser proclamada, e os jovens chegaram à conclusão de que estavam diante de uma nova tarefa. Um renascimento espiritual estava prestes a acontecer. No entanto, conforme a adoração a Deus se espalhava pela terra, Nabucodonosor se viu pressionado simultaneamente por outro peso. Os magos encantadores que haviam se reunido na sala do trono para estabelecer sua influência estavam ansiosos, temerosos do que poderia vir a seguir. A segurança do rei estava agora sob a sombra daquela revelação, e eles planejavam retornar com soluções insidiosas para descreditar a experiência que ali ocorreu. Se não fizermos nada, sussurrou um dos conselheiros, o povo pode se afastar de nós. Precisamos fazer algo para desacreditar essa fé. Nabucodonosor, percebendo a inquietação de seus servos e a impetuosidade das mensagens que se espalhavam por toda a Babilônia, começou a se perguntar qual seria o próximo compasso do governo que ele exercia sob a constante ameaça de um Deus soberano. Esse Deus não pode ser ignorado, pensou ele. Uma nova realidade se desenrolava diante dele,
E ainda havia algo dele próprio que se rebelava contra essa verdade inegável. Enquanto isso, em meio à agitação crescente, um murmúrio inesperado estremeceu os muros da cidade. Uma voz profética se levantou entre o povo: Eis que o Senhor está prestes a fazer novas coisas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Ele trará justiça e revelará a sua verdade entre as nações, não apenas em Babilônia. As palavras ecoavam, cheias de esperança e temor ao mesmo tempo, despertando um profundo anseio no coração do povo. O que mais poderia Deus estar planejando? Qual seria o papel de Ananias, Misael e Azarias na grande tapeçaria divina que se era tecida diante de seus olhos? Uma brisa suave soprou através da cidade, como se o próprio Senhor estivesse sussurrando promessas a cada um que estivesse disposto a ouvir. O impacto do que havia acontecido na fornalha era apenas um prenúncio do que viria, uma revelação que mudaria o curso da história e implicaria um chamado para todas as nações. Estavam prestes a testemunhar que a obra de Deus não se limitava a um evento, mas se estendia a uma série de eventos que trariam a salvação e redenção ao seu povo. Havia um mistério subjacente neste quadro divino, algo grandioso à espera de ser revelado, e a história de Babilônia apenas começava a mudar. Que divina intervenção aguardava pelos corações dispostos a buscá-lo? As chamas da fornalha haviam se apagado, mas as labaredas da mudança agora consumiam a cidade de Babilônia. Ananias, Misael e Azarias, com corações cheios da coragem que o Senhor lhes concederá, se reuniram nas margens do Eufrates, onde a brisa noturna transportava o sussurro de promessas divinas. Eles procuravam em oração a direção do Altíssimo, conscientes de que cada passo poderia ter repercussões eternas. Precisamos falar ao rei, afrou Azarias, sua determinação tão firme quanto seu desejo de ver a Babilônia transformada. A verdade do nosso Deus deve ser proclamada diante de Nabucodonosor. É um homem em conflito, dividido entre a glória de seu reino e a grandeza do Senhor Todo-Poderoso. Como se tivesse sido chamado em espírito, Misael ponderou em voz alta: o Senhor não nos livrou da fornalha apenas para ficarmos em silêncio. Assim como Jesus disse que somos a luz do mundo, devemos deixar brilhar nossa luz entre os homens, para que glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Enquanto discutiam sua missão, um mensageiro chegou apressado, trazendo novas do palácio. O rei deseja saber a verdade sobre o que ocorreu. Ele está em busca de sabedoria e clama por aqueles que possam ajudá-lo a entender o que seu coração já pressente. Os jovens trocaram olhares, um sentimento de expectativa e temor transparecendo. Eles sabiam que o encontro era uma fração de um plano maior, um passo dentro do projeto soberano de Deus. Irmãos, disse Ananias, esta é a nossa oportunidade de falar da verdade que liberta. É chegada a hora de revelar o testemunho que Deus nos confiou. Determinaram-se a entrar na presença do rei. Com a bravura que apenas o Senhor poderia afiançar, foram guiados pelos corredores do palácio, onde a opulência contrastava com a inquietação que pairava no ar. Nabucodonosor aguardava, imponente em seu trono, mas era evidente que sua mente se agitava em busca de respostas. Jovens hebreus, por que vocês não se prostraram diante da imagem que estabeleci? O rei interrogou, embora suas palavras indicassem um desejo de compreender, mais do que acusar. Ananias, com voz clara, respondeu: ó rei, vivemos para servir ao nosso Deus, que não apenas criou os céus e a terra, mas que também nos livrou do fogo. Não somos rebeldes, mas fiéis ao Deus de Israel, o qual é soberano sobre todas as coisas. O silêncio foi profundo, a multidão à sua volta prendendo a respiração. O rei, com os olhos fixos em seus rostos, buscou entender. As palavras dos jovens reverberaram não apenas como um testemunho, mas como um eco da verdade que poderia arrojar suas convicções. Se este Deus de vocês pode salvar, então questiono quem é esse Deus? Nabucodonosor indagou, sua voz revelando um misto de curiosidade e desencanto. Em meio ao ruído da corte, Misael levantou-se. Ele é o Deus que existe entre nós. Ele é nosso refúgio em tempos de tribulação. Onde os homens falham, ele permanece fiel. E não apenas aqui, mas entre todas as nações, ele se revelará nas mais poderosas e mágicas formas. A tensão aumentava, e o rei, embora intrigado, estava num ponto crítico. O que se desenrolava diante dele poderia não apenas mudar o seu reino,
mas despertar a verdadeira essência de sua própria fé. O retorno de sua confiança e o direcionamento de seu reinado permaneceriam nas mãos de um Deus sobrenatural. De repente, como que ouvido pelos céus, uma luz irrompeu da janela do palácio, abrangendo todos os presentes. Era como um sinal visível da presença de Deus, e todos, até mesmo os magos que se reuniram à porta, sentiram um intenso arrepio no ar. Nabucodonosor, por um momento, esteve sem palavras, porque ali estava evidenciado o rompimento do plano divino. Mas então, do fundo de seu ser, uma pergunta insistente emergiu em sua mente: se Deus está tão perto, e se Ele está fazendo maravilhas, o que mais Ele tem reservado para nós? A história da Babilônia estava prestes a tomar um rumo inesperado. Os 4 homens que caminhavam pela fornalha eram apenas o começo de um movimento que mudaria o destino daquela terra. A promessa de Deus se tornaria um clamor, e a resposta à inquietude do rei e do povo ainda estava em formação. As portas da revelação estavam apenas entreabertas. O que mais Deus deste povo havia de manifestar? O temor reverente e a esperança se mesclavam em cada coração e, pela graça de Deus, a história da redenção agora começava a desenhar um quadro mais amplo e glorioso. A luz que invadiu o palácio se intensificou, fazendo com que todos os olhos se voltassem para o seu esplendor. Nabucodonosor sentiu a pressão de suas dúvidas se amontoando, como uma tempestade prestes a estourar. A presença quase palpável do Altíssimo envolvia a corte, e até mesmo os mais céticos sentiam a reverberação de algo sobrenatural em movimento. O rei, imerso em seu próprio dilema interior, começou a compreender que havia mais em jogo do que sua fama e poder. "Diga-me", declarou com voz tensa, "como posso conhecer esse Deus que vocês servem? Como posso me voltar para ele e receber a sabedoria e a verdade que me faltam?" Azarias, o mais eloquente entre eles, avançou um passo à frente. "Ó rei, o nosso Deus não se revela apenas em maravilhas, mas também em arrependimento e entrega. Ele anseia que todos os homens se voltem para ele, reconhecendo suas transgressões e buscando a sua face. Não há outro nome sob o céu, além do de Jesus Cristo, que possa salvar." Nabucodonosor observou a firmeza na voz de Azarias, e pela primeira vez, a penumbra de dúvida começou a dissipar-se. "Como posso eu, um rei poderoso, fazer essa entrega? O que é que isto exige de mim?" "Requer a humilhação de um coração orgulhoso", respondeu Misael com serenidade. "É necessário reconhecer que a sabedoria e o poder que você possui são dádivas do nosso Deus. Ao se submeter a ele, você descobrirá a verdadeira grandeza que só pode ser encontrada na obediência. Ele busca transformar não apenas você, mas toda a Babilônia, se você permitir." Naquele momento, um murmúrio se espalhou pela multidão. As palavras dos jovens hebreus pesavam como nuvens carregadas. Nabucodonosor, em sua busca por poder, havia se esquecido de que o domínio verdadeiro reside em se submeter ao Criador. Ele ponderou sobre a direção divina que se infiltrava em seu coração, e um novo entendimento começava a germinar. A atmosfera ficou eletricamente carregada. "Eu preciso saber mais", afirmou, um misto de curiosidade e temor dominando-lhe a voz. "Que caminhos devo seguir? Que sinais virão como confirmação de que estou no caminho certo?" Ao mesmo tempo, os jovens hebreus sentiram uma resposta dentro de seu espírito. Com um fervor renovado, Ananias respondeu: "Deus enviará sinais para confirmar sua palavra. Assim como ele nos livrou do fogo, pode fazer com que toda a Babilônia testemunhe sua glória. Se você clamar a ele, verá maravilhas que transformarão a sua vida e a do seu povo." Aquelas palavras reverberaram no palácio, como se as paredes mesmas respondessem ao chamado de Deus. Os oficiais, os magos e os dignitários que estiveram ao redor do trono do rei, agora se viam imersos em questionamentos e receios, e quando Misael fez menção de uma maneira de orar e se voltar para o verdadeiro Deus, eles ouviram ansiosos. Nabucodonosor, então, inclinou a cabeça, a luta interna ainda palpável. Ele não podia ignorar o que estava acontecendo. A luz não apenas iluminara o palácio, mas também desafiava seu coração. "Eu me submeterei a este Deus. Farei um decreto que proclamará sua grandeza em minha terra. Que todos em Babilônia sejam testemunhas de sua glória." Mas assim que as palavras foram pronunciadas, um estrondo ecoou,
refletindo não apenas a decisão do rei, mas o início de uma nova era. Os jovens sabiam que aquele era um momento crucial, uma abertura no plano de Deus, e que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Enquanto os presentes se curvavam, um novo prenúncio de liberdade ardia no coração deles. Mas no pulsar daquela atmosfera de mudança, a pergunta restou pairando no ar: que novo sinal Deus enviaria para completar sua obra em Babilônia? O que mais estava por ser revelado a este povo sedento de verdade? As chamas do destino agora queimavam mais intensamente, e uma nova era estava se formando sob a mão do Todo-Poderoso, enquanto a Babilônia aguardava ansiosamente a continuação do plano divino. A história, assim como a revelação, estava prestes a se desdobrar em um glorioso projeto de redenção que deixaria suas marcas para gerações vindouras. A luz que preenchia o palácio começou a se assentir como um véu sutil, ainda brilhando, mas agora convidativa, envolvendo os presentes em um silêncio reverente. Nabucodonosor, habitado por uma nova determinação, convocou todos ao seu redor. Que o decreto que proclamarei venha acompanhado da atmosfera de fé que se instaurou entre nós. Que todos se juntem a mim na busca desse Deus, o Altíssimo. Será a nossa salvação de qualquer engano! Exclamou. Enquanto as palavras do rei reverberavam, um murmurinho de assentimento percorreu a multidão. Os nobres e magos, anticéticos, agora estavam em estado de expectativa, questionando-se sobre a veracidade da mensagem que estava sendo apresentada. Nabucodonosor, observando a inquietação deles, solicitou que os jovens hebreus falassem novamente, desejando entender mais profundamente o clamor de sua nova fé. Azarias, percebendo a gravidade daquele momento, levantou-se e declarou com voz firme: Ó rei, o Senhor manifestará sua presença de maneiras que os humanos não podem conceber. Ele é um Deus de milagres, e com ele, a Babilônia conhecerá um novo amanhecer. Nesse instante, um tremor sutil percorreu o chão. Os presentes trocavam olhares nervosos, inquietos com a intensidade que aqueles jovens irromperam na sala. Mas Misael se adiantou, percebendo a oportunidade. Em breve, ó rei, sinais surgirão. Assim como a fumaça se agita e revela o fogo, assim será a manifestação do nosso Deus. Prepare-se para ver. A atmosfera encheu-se de uma expectativa palpável. Entretanto, um sentimento de temor também pairava sobre a corte. Eles estavam cientes dos antigos deuses que adoravam, e a ideia de se voltarem para um Deus invisível e poderoso causava inquietação em seus corações. Mas como saberemos que é real? Questionou um dos magos, esboçando desconfiança. Quando o Senhor agir, não haverá dúvida, respondeu Ananias, com convicção. Os sinais serão claros, e cada um de nós saberá que o Altíssimo está entre nós. Ele pode transformar corações e estabelecer um novo caminho. O rei, antes cercado de dúvidas, agora estava começando a ser preenchido por esperança. Ele sentia a opressão de seus antigos ídolos começando a se dissipar. Naquele momento, um súbito forte vento pareceu soprar através das janelas, como um convite do céu. Ainda há mais, continuou Misael. Este Deus prometeu que, se confiarmos em ele, grandes transformações estarão por vir. Preparai-vos, pois o céu não tarda a responder. Enquanto falava, a luz centelhante no céu se intensificou, como se os próprios astros estivessem se alinhando para testemunhar a obra de Deus em ação. O pavimento sob os pés dos presentes tremeu uma vez mais, e um alvoroço tomou conta da corte. Os sinais se manifestarão. Nabucodonosor declarou com fervor. Estabeleçamos um tempo de jejum e orações, enquanto aguardamos a resposta do Senhor. Que todos os habitantes de Babilônia busquem este Deus e se preparem para testemunhar sua glória. Naquele momento, a porteira entre o céu e a terra pareciam estar se abrindo. Um milagre se aproximava, transformando não apenas o coração do rei, mas toda a Babilônia. O palpitar do futuro estava nas mãos do Altíssimo, e mesmo os corações mais duros começavam a se amolecer. Contudo, por detrás das paredes do palácio, uma presença obscura observava com ciúmes a transição que estava ocorrendo. Na escuridão, uma entidade murmurou a um grupo de seus seguidores: não permitiremos que o engano se torne a luz. O plano de Deus pode estar se desenrolando, mas uma contrapartida deve ser feita. Nesse momento,
O reino estava à beira de uma nova era, mas as forças das trevas tramavam para resistir à luz. O desdobramento do plano soberano de Deus estava prestes a ser testado de maneiras que nenhum homem poderia antecipar. Uma nova profecia estava prestes a ser cumprida, e a batalha entre luz e trevas prometia ser épica. A pergunta pairava no ar: seria a fé de Nabucodonosor suficientemente firme para suportar o ataque do inimigo? E que sinais ainda se ergueriam através da convicção do rei, conforme sua jornada continuava a se desdobrar? Na manhã seguinte, a cidade de Babilônia despertou sob um céu avermelhado, como se os próprios céus estivessem anunciando uma mudança iminente. O eco de preces ressoava pelas ruas enquanto os habitantes, levados pelo fervor do novo edito do rei, se reuniam em fervorosa busca ao Deus de Israel. Nabucodonosor, embebido em um espírito de determinação, saiu do palácio, seguido pelos jovens hebreus, cujos rostos radiavam a luz da esperança. Com o coração transbordando de fé, proclamou: iremos ao campo, onde as estrelas testemunharão nossa busca. O Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias não pode ser ignorado. Ao chegarem ao vasto campo fora dos muros da cidade, um silêncio solene tomou conta do ambiente. Era como se o universo estivesse em expectativa, aguardando o momento de revelação. As pessoas se sentaram em círculo, e os jovens hebreus tomaram a dianteira. Azarias, com uma voz calorosa, clamou ao povo: levantemos nossas vozes a ele. Que a fé leve nossos corações a um clamor que faça o céu responder. As orações ecoaram, misturando-se com o canto da brisa que dançava entre os lábios dos suplicantes. No entanto, à medida que a intensidade do clamor aumentava, a entidade obscura que vigia desdobrou seus planos. No sussurro das trevas, um espírito maligno falou aos magos da corte: a fraqueza se manifestará. A fé deles não prevalecerá. Tragam a estátua de ouro, façam um espetáculo, perturbem seu clamor. Os magos, como sombras em movimento, se apressaram em seguir as ordens malignas. Enquanto isso, um relâmpago subiu ao céu, e um som de trombeta reverberou, ampliando os ecos da oração. Misael, então, vislumbrando o céu, exclamou: é chegada a hora. O Senhor, nosso Deus, fará prodígios entre nós. À medida que falava, nuvens de poder começaram a se acumular, como que respondendo ao clamor de suas almas. Então apareceu uma nuvem brilhante que desceu sobre o campo. Paradoxalmente, enquanto as trevas se moviam furiosamente para interromper, a luz da presença do Altíssimo manifestou-se com uma virulência suave. Nabucodonosor, ao ver aquilo, caiu de joelhos, extasiado, enquanto os jovens hebreus se voltaram para o céu, desprezando as sombras que tentavam se aproximar. No nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, gritaram todos juntos, e a presença do Senhor envolveu o lugar em um calor poderoso. Repentinamente, um estrondo semelhante a um trovão ressoou, fazendo tremer a terra. Um sinal majesto, apresentado pelo céu, fez com que as colunas de luz se dividissem com uma intensidade avassaladora. Os corações tremiam, e os olhares se voltaram para a fumaça que começava a se erguer como um incenso, embora ninguém soubesse exatamente de onde vinha. Mais uma vez, os magos tentavam apressar-se em sua missão, levantando a estátua dourada, mas um vento potente começou a soprar, derrubando-a. A estátua rachou-se ao meio, como se um dedo divino houvesse caído sobre ela. O rei, agora em pé, exclamou: vejam! Vejam o sinal do Deus de Israel! Ele não permitirá que ídolos sejam adorados em sua presença. Uma onda de fervor invadiu o campo à medida que o povo começou a reconhecer a verdade diante deles que o Deus de Israel é o único verdadeiro. Eles choraram e se prostraram, rendidos àquele que havia se revelado de forma tão gloriosa. Entretanto, entre os sussurros das trevas, a entidade que observava ficou furiosa, urdindo um plano ainda mais sombrio. Não acabou. Se não formos rápidos, perderemos tudo. Preparai os nossos soldados, pois esta batalha espiritual apenas começou. Assim, a luta entre o céu e as trevas não apenas encetava um novo capítulo, mas o eco de promessas outrora proclamadas começava a se materializar. A Babilônia estava prestes a entrar em uma nova era, mas as forças malignas avançavam em sua busca por controle.
Enquanto os corações ainda pulsavam com a resposta divina que presenciavam, a tensão pairava no ar, como a tempestade que se forma antes da chuva. O próximo passo de Deus era um mistério, mas a certeza de que algum grande estrondo estava para acontecer tornava-se palpável. A profecia estava prestes a ser desvelada, e múltiplas questões emergiam na mente da corte. Qual seria o verdadeiro escopo da intervenção de Deus? E a fé de Nabucodonosor resistiria à próxima investida das trevas? Na clareira do campo, a atmosfera fervilhava de expectativa e temor. Os exclames de louvor ainda reverberavam nas batidas dos corações, mas a sombra do maligno começava a se manifestar. Os magos, pressionados pela determinação de suas trevas, realizaram rituais obscuros, enquanto sussurros sobre o retorno de um grande poder ecoavam entre os grupos. O vento agora soprava em direção à Babilônia, carregando um presságio sombrio, e a aliança do Senhor com seu povo começava a ser testada. Misael, percebendo a inquietação que se espalhava, olhou para seus companheiros, e com firmeza falou: a presença do Senhor é conosco. Se ele é por nós, quem será contra nós? Suas promessas não falharão. A multidão, inspirada pelas palavras do hebreu, manifestou-se em um clamor ainda mais intenso. Então, do alto, uma voz de trovão desferiu-se sobre a terra, como se os céus amotinados dessem passagem à revelação do Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, e não há outro. E ao mesmo instante, nuvens escuras se despejaram em luz, criando um espetáculo divino que sobrepujava os gritos da multidão. Nabucodonosor, sentindo a inegável força daquela manifestação, levantou os braços ao céu e proclamou: Deus de Israel, mostre o teu poder. Eu, Nabucodonosor, te reconheço como Rei dos Reis. As lágrimas escorriam de suas faces enquanto ele se prostrava, sua intenção sendo destilada em adoração genuína. Mas a obscura entidade que observava, atormentada pela luz divina, enfrentou sua fúria. Eles não me derrotarão tão facilmente. Levantai os ídolos. Façam o povo se afastar da verdade. Preparem as armas, e que as trevas prevaleçam sobre a luz. O clima de incerteza se intensificou, enquanto seus poderes tentavam encadear a fé da cidade. Subitamente, a terra tremeu novamente. Desgarradas pelas forças invisíveis, as sombras se agitaram e um grande trovão se seguiu, como um grito de batalha dos céus. O povo balançava-se, e as dúvidas começaram a surgir. Seriam suas almas capazes de resistir a um ataque tão poderoso? Azarias, percebendo o temor se estabelecer, levantou-se e falou com fervor: não permitiremos que a incredulidade entre em nossos corações. Se o nosso Deus é por nós, temos a vitória garantida. De imediato, o povo uniu-se em oração, enquanto um brilho intenso se formava sobre eles. As nuvens que antes pareciam ameaça agora se tornaram proteção divina, como um manto de luz. As vozes dos magos, tentando invocar poderes sombrios, foram subjugadas pela reverberação do clamor da multidão. As vozes se tornaram uma sinfonia, ressoando de tal forma que até mesmo as trevas hesitaram em avançar. No tocante do que parecia ser um céu dividido, um evento sem precedentes ocorreu. Um porta-voz celestial emergiu dos céus, iluminando o campo com uma presença tão sublime que foi como se o próprio universo interrompesse seu curso. A figura radiante, repleta de glória, declarou: eis que trouxe entre vós um sinal, um aviso e um convite. O tempo da libertação e do juízo se aproxima. As palavras reverberaram através do campo, e a multidão se deteve em temor e reverência. O âmago de cada coração estava sintonizado com a presença do Altíssimo, e todos sentiram a responsabilidade de responder a tal convocação. O espírito maligno, agora impetuoso, gritou em desespero: o que é isso? Não são meros mortais. O plano foi frustrado. O rei, agora renascente em sua crença, dirigiu-se ao grupo e proclamou: assistiremos ao cumprimento de sua palavra. Que as profecias se levantem, e que o Deus de Israel manifeste sua glória. E, como se um grande selo divino houvesse sido imposto, uma nova erupção de luz encheu o céu a ponto de ofuscar tudo à sua volta. Mas quais seriam as feridas a curar? Quais são os verdadeiros limites de sua intervenção? Esta pergunta pairou no ar como um desafio, e a resposta ainda não estava clara.
Assim, enquanto o céu ainda pulsava com iluminação e a terra tremia sob o peso de promessas aguardadas, a Babilônia estava prestes a ser transformada através do testemunho de Israel. Mas a armadilha da escuridão respirava em fervor, aguardando a oportunidade certa para desferir seu golpe final. As forças do bem e do mal estavam em um estonteante embate, e o desfecho da guerra espiritual estava prestes a se revelar, semeando um novo mistério que prometia desvelar ainda mais o plano soberano de Deus. Enquanto os corações pulsavam ao ritmo da esperança renovada, a presença do Altíssimo parecia impregnar cada canto da Babilônia. O campo, agora iluminado pela luz divina, era palco não apenas de louvor, mas de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas. O clima de expectativa fervilhava, e as emoções do povo oscilavam entre a exaltação e o temor. Nabucodonosor, agora um rei em transformação, se sentia como o pivô dessa eterna disputa. "Eis que o Senhor está em nosso meio!" exclamou Azarias, suas palavras reverberando na multidão. O povo se uniu em adoração, clamando ao Deus que havia se revelado em poder e glória, mas a batalha espiritual ainda estava longe de ser resolvida. A sombra que se espalhava pelo campo não podia ser ignorada. O espírito maligno, horrorizado diante da Light que não sabia como enfrentar, arquitetava um plano vil e astuto. "Precisamos apelar para o medo que reside no coração dos homens", murmurou, seus olhos se deleitando nas transições emocionais da multidão. "Se a luz é forte, a dúvida é ainda mais poderosa." Num relance de raiva, os magos invocaram espíritos malignos, enquanto Nabucodonosor e os jovens hebreus permaneciam em oração. Em um esforço para acalmar as inquietações, o rei fez um movimento para garantir a multidão sobre a proteção do Deus de Israel. "Não temais, pois aquele que anda conosco é mais poderoso do que todos os ídolos que adoramos", proclamou, suas palavras cheias de uma fé ainda nascente. Mas haviam corações entre a multidão que estavam hesitantes, lutando para equilibrar sua antiga adoração com a nova esperança que surgia. O céu, que antes havia sido resplendor de luz, agora parecia vibrar em um turbilhão de nuvens escuras. Os ventos tornaram-se ainda mais intensos, e os sussurros malignos se tornaram gritos de agonia. "Mandem os soldados, façam com que eles sintam o peso da nossa oposição", ordenou o espírito sombrio, e uma onda de trevas começou a incidir sobre o campo. As vozes de louvor, antes fervorosamente unidas, agora foram confrontadas com o pavor. O medo começou a consumir alguns, e a dúvida se infiltrou nos corações dos incautos. "Isso é um teste de fé", Misael lembrou a todos, sua voz penetrante por entre a crescente tempestade. "Se permanecermos firmes, a vitória será nossa. O nosso Deus é um Deus de maravilhas." Assim, a oração foi renovada, ecoando entre os presentes. As vozes se intensificaram. As palavras de Azarias cortaram como uma espada, proclamando com fé: "A vitória já é nossa. Decretemos que a luz prevalecerá." No entanto, o espírito maligno, percebendo a força da determinação, carregou os ventos de seu lado. "O que é a luz sem ações? Vamos acender o temor do passado", devastou, enquanto um novo símbolo de incerteza se elevava, um ídolo sombrio que havia sido erguido entre os magos, pulsando com uma energia opressora. Era um teste monumental para Nabucodonosor. Ele estava ciente das tradições idolátricas que haviam governado sua vida, e embora a luz do Deus de Israel tentasse revolucionar seus pensamentos, o mundo que conhecia o pressionava a um caminho mais fácil. Um dilema reluzia em sua mente: adorarei o Deus que salvou os homens que ousaram crer ou me refugiarei sob as convenções que um dia me trouxeram segurança? O rei, agora em reflexão profunda, prostrou-se de joelhos, lutando uma batalha interna. A luz ainda pulsava ao seu redor, enquanto gritos de adoração ecoavam. De repente, ele se ergueu, como se a verdade estivesse sendo revelada a ele. "Não! Não permitirei que a escuridão me vença. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro." Naquele momento, uma luminosidade cintilante desceu do céu, atraída pela confissão de fé do rei. "Despejarei minha bênção sobre esta cidade. Grande luz será sobre aqueles que confiarem em mim", proferiu com fervor, enquanto as nuvens escuras ainda tentavam se impor. Observando o tumulto crescente, o espírito maligno, agora em ira desenfreada, lançou um ataque final.
Que a dúvida e a confusão voltem a reinar. Nós não nos renderemos. Berrou, seu poder beligerante intensificando-se. As trevas pareceram se espessar, envolvendo a multidão, e muitos vacilaram, suas vozes de adoração agora misturadas a gritos de medo. Porém, Ananias, energizado pela presença divina, levantou-se. Creiamos no nosso Deus. Ele não nos abandonará na batalha, pois já nos deu a vitória. As palavras de coragem de Ananias novamente reacenderam as chamas da fé. A multidão, inspirada, começou a clamar em uníssono, tornando-se um só coração e uma só alma. Veremos a vitória! Gritaram, ecoando sua confiança como uma onda de fogo. E assim, enquanto o espírito maligno investia com mais ferocidade, o céu respondeu em igual medida. Uma luz radiante irrompeu, paralisando as trevas, e um tremor celestial fez a terra estremecer. O clamor dos homens foi ouvindo na eternidade, e logo a resposta celestial fluiu como um rio. Eis que eu sou o Senhor. Não há outro como eu. Ressoou uma voz potente, enquanto as trevas começaram a se repelir. Eles que sustinham um ídolo, cavaram sua própria condenação. A luz, agora avassaladora, se expandiu em ondas, desintegrando a escuridão. O espírito maligno, perdendo sua força, chamou as tropas que se dissipavam, retirem-se. Mas foi tarde demais, pois a luz do Senhor iluminou todo o campo, e novos sinais de maravilhas começaram a se manifestar. E assim, enquanto os jovens hebreus se reerguiam, confrontaram um novo futuro diante deles, e a Babilônia estava prestes a ser transformada definitivamente. O plano divino, agora em plena ação, revelava mais do mistério que continuava a desdobrar. Ninguém pode resistir ao Deus que é soberano sobre toda a terra. Vibraram as vozes, enquanto a luz do Altíssimo, agora indiscutivelmente, invadia não apenas o campo, mas também cada coração que ousasse crer. Mas o que mais o Senhor ainda reservava para aqueles que permaneciam fiéis em meio à opressão? Que novas ruas de fé seriam pavimentadas em resposta à confiança inabalável deles? Essa história divina prometia desvelar ainda mais os imensos planos de Deus, à medida que aguardavam seu próximo desdobramento glorioso.